alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Vamos todos juntos ver o verso 42, bem forte, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, partir do pão, e nas orações. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Eu quero falar um pouco, irmãos, sobre as características da igreja primitiva. As características da igreja primitiva. Maravilhoso, irmãos, porque aqui está o modelo de igreja que Cristo direcionou. Eu estava lendo, dentro desse modelo, irmãos, naquela época, e isso foi por muitos anos, a igreja se reunia no templo e reunia nas casas. Repita comigo: no templo e nas casas. E de um tempo para cá, deixaram de cultuar ao Senhor nas casas e só concentrou o povo no templo. Porque isso aqui, irmãos, é um templo. Diga comigo: a igreja sou eu. A igreja somos nós, irmãos. A igreja é onde um grupo de pessoas está reunido, é a igreja. E quando eu e você entende que nós somos igreja, preste atenção nisso, isso é sério. Se nós entendemos que nós somos igreja, quando eu vou para o meu trabalho, lá eu sou igreja. Quando eu vou na festa dos meus familiares, lá eu sou igreja. Quando eu estou lá no ônibus que vai para o meu trabalho, lá eu sou igreja. Quando eu vou lá para minha casa, lá eu sou igreja. Você entende, irmãos? O que realmente é igreja e o tamanho da nossa responsabilidade como igreja do Senhor? Porque infelizmente, irmãos, estamos vivendo uma época que as pessoas se reúnem no templo e acham que aqui só ele é cristão. Se nós observarmos o mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, as pessoas têm uma roupa para ir para a igreja, ela tem uma maneira de vestir para vir na igreja, uma maneira de vestir para ir para o trabalho, uma maneira de vestir para ir para uma festa, e nós precisamos entender, irmãos, que aonde nós estivermos, nós precisamos ser igreja. Tem chegado um tempo, irmãos, de Deus separar a igreja, o joio do trigo, e é importante nós entender a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem que trabalhar com vestidão lá no pé, mas você tem que vestir como um cristão lá no seu trabalho, você tem que vestir como um cristão na faculdade, você tem que vestir como um cristão aonde quer que você esteja. A sua fala, ela tem que ser na igreja, no seu trabalho, aonde você tiver a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de proceder. Porque aonde nós estivermos, nós somos igreja do Senhor. Foi criada uma cultura que a igreja é as quatro paredes. Mas eu repito, irmãos, a igreja somos nós. Amém? Você pode repetir isso? A igreja sou eu. E agora entenda a responsabilidade que eu e você tem.
Então aqui esse texto que nós lemos, irmãos, fala algumas características, e eu quero falar rapidamente sobre a igreja primitiva, sobre o modelo da igreja que Cristo deixou para nós. A primeira coisa, irmãos, a igreja primitiva era uma igreja que perseverava. Repita comigo, perseverava. Eu quero vocês comigo aqui, amém? Não dorme não, não foge não. Uma igreja que perseverava, uma igreja que continuava, uma igreja que não desistiam. Mas não desistia do que, pastor? Não desistia da palavra. Era uma igreja, irmãos, que estava focada na palavra, focada na doutrina, focada nos ensinos de Jesus. Eles não desistiam, eles perseveravam na orientação, na palavra, na doutrina e nos ensinos. E é isso, irmãos, que nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, perseverar nos ensinos, nas orientações, na doutrina de Cristo. Estamos vivendo um tempo, irmãos, muito difícil, onde a Bíblia não tem sido um modelo para muitos cristãos, mas o mundo que tem sido modelo. E precisamos ser como esta igreja, perseverar. Primeiro, eles perseveravam nos ensinos de Jesus, na doutrina. Aquilo que Deus tem falado, irmãos, através da palavra, você tem colocado em prática na sua vida? Você tem mudado a atitude, você tem deixado o erro, você tem deixado a vaidade, você tem andado de forma que agrada o Senhor em toda a sua maneira de viver? A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ser santos em toda maneira de viver. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Como está o seu corpo? Como você está se vestindo? As pessoas olham de longe e falam: ali tem um cristão, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Nos dias de hoje, sabe o que tem acontecido, irmãos? As pessoas têm surpreendido, porque a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir não denuncia nós como crente. Quando Pedro, Jesus havia dito que ele ia negar o Senhor. E uma das formas que identificaram ele, aquele ali era um deles. Olha o jeito dele, a maneira que ele fala, o jeito que ele age, denuncia ele. E muitos de nós, irmão, a nossa maneira de viver não denuncia que nós somos cristãos. E sabe o que mais acontece? Quando a pessoa descobre, ela chega e fala assim: nossa, você é crente? Eu nem sabia. A pessoa convive com você há muito tempo, no trabalho, na escola, vizinho, e nem imagina que você é um cristão, porque às vezes as nossas atitudes não nos denunciam. A forma de agir, de proceder, de falar. E aqueles cristãos, irmãos, que quando o marido e a mulher discutem, quebra tudo. Briga, grita, fala alto, expõe. Como fala agora para o vizinho que nós é crente? Problema temos. Divergência temos. Mas temos que ter maturidade para resolver. Eu me lembro, minha esposa trabalhou na casa de uma família, um pessoal, acho que o marido era japonês. Nunca eles discutiram na frente dos filhos. Nunca teve uma discussão na frente dos filhos. Tinha uma divergência, eles iam para o quarto, fechavam a porta, conversavam, resolvia. Os filhos nunca tinham visto eles discutirem. Sabedoria, irmãos. E às vezes nós, de um modo geral, não agimos assim. A nossa atitude não denuncia que somos cristãos. E a igreja primitiva aqui, irmãos, eles eram perseverantes, não desistiam,
firmes na doutrina, colocando os ensinos em prática, melhorando cada dia, não deixando o mundo, porque hoje, irmãos, é o mundo que está ditando as regras para os cristãos. É o mundo. O cristão hoje vai comprar roupa, nós passamos em Goiânia. A minha esposa é isso aí, a vida toda, ó, saia, brusinha, nunca usou nada de alcinha, porque a alcinha expõe de certa forma. A vida inteira assim. Só que você entra numa loja para comprar, não acha vestido. Não acha saia comprida, a maioria é tudo curta. As calças de hoje, irmãos, tem calça que dá para ver a veia da perna da mulher. Tão apertada que é, o trem está torando. O mundo está nos levando para isso. Você vai comprar, não acha. Tem que caçar mesmo, tem que ser crente mesmo. Para falar, não, eu vou comprar uma roupa 100% decente. Então, irmãos, não podemos, em nome de Jesus, deixar o mundo. Pais, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos. Quando você deixa seus filhos usar short curto, principalmente moça, você está abrindo uma brecha para o diabo entrar, levar ela ao pecado. Ela crescer e ter uma mente contaminada, não deixa. Quando, irmãos, uma criança, nós já induz ela a vaidade, batom e outras coisas. Não vou pregar contra o batom, contra brinco, nada disso não. Mas isso numa criança, nós está acelerando o processo, induzindo ela, abrindo uma porta para o diabo trabalhar na mente dela e levar a coisa errada. Não tinha preparado isso não, mas o Espírito Santo de Deus está me direcionando, irmãos. E eu vou falar, porque eu sou pastor de uma igreja que eu quero ver você lá no céu. Então vamos deixar a vaidade, vamos ter uma postura de cristão. Toda a nossa vida, toda a nossa maneira de viver tem que agradar a Deus. Então quando você ouvir a doutrina, vê a palavra de Deus, põe em prática. Não deixe o mundo falar para você o que você tem que fazer. Nós que tem que falar para o mundo, nós não vai prostrar, nós não vai fazer do jeito do mundo, nós vai se manter na presença do Senhor. Não ceda, irmãos, ao mundo, não deixe o mundo controlar a sua vida. A Bíblia diz que devemos vestir de forma prudente, com temor, com decência. E a igreja primitiva mantinha. Uma outra coisa que eles perseveravam e mantinham era a comunhão, irmãos. Presta atenção nisso, eles mantinham a comunhão. Eles não permitiam intrigas e divisões. Nós como igreja temos que agir assim, irmão. Não podemos aceitar intriga na igreja. Não podemos aceitar divisões. Não podemos ter uma igreja que tem panelinha. Não podemos aceitar, irmãos. Sempre vai ter alguém que gosta de contenda. Sempre vai ter alguém que gosta de falatório. Sempre tem alguém que vai ficar criticando, só critica. Aí eu pergunto, irmãos, você vai seguir a orientação de Cristo, que é fugir dessas coisas, ou vai ficar aceitando e fazendo parte disso? Pessoas briguentas, só causa divisão, só vê coisa errada, irmãos. Tenha cuidado com isso também, irmãos. Porque às vezes tem pessoas que têm mania de ver só o erro. Você tem tantas qualidades boas, a pessoa só foca no erro. Você fez tantas coisas boas, ela só vê o momento que você errou. Você deu uma palavra bonita, a hora que você errou, uma palavra a pessoa vai lembrar. Você viu a hora que ele falou errado? Cuidado com esse tipo de pessoa que só critica, que só vê coisa errada nas coisas. Cuidado, irmãos. E aqui era uma igreja que não aceitava intriga. Uma igreja que não aceitava conversinha. Não aceitava divisão. Uma outra coisa que essa igreja também era, irmãos, era uma igreja solidária. Repartia o pão.
dividia com o próximo, ajudava o necessitado. E eu louvo a Deus por esta igreja aqui, irmãos. Porque aqui tem um povo solidário. Aqui tem um povo que ajuda. Todos os meses damos várias cestas básicas para quem precisa. Tem vezes de não termos o suficiente, põe no grupo. Alguém já liga, pastor, eu vou dar uma cesta. Pastor, eu vou dar um arroz, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Ah, tem alguém precisando de roupa de criança, rapidinho. Ah, tem alguém... Graças a Deus, nós vamos manter isso. Ser solidário, amar o próximo. Ajudar. E às vezes, pela maldade do povo hoje, a gente fecha o coração para ajudar, né? Esses dias eu parei o carro aqui. Estava indo para Itajá. Chegou um rapaz e falou: rapaz, você não tem um dinheiro para inteirar minha passagem? Qualquer valor que o senhor der já vai agregar e eu vou conseguir. Eu ajudei a pessoa. Aí alguém chegou e falou: olha lá, o dinheiro que você deu, o cara está lá no ponto de droga comprando droga agora. Eu falei: misericórdia. E aí essas coisas, irmãos, às vezes quer endurecer o nosso coração. Então se você sentir de Deus, não importa se a pessoa quer beber uma pinga, se ele quer comprar para usar droga, o que importa é a sua intenção. E aí Deus vai tratar com ele. Então, por causa do mal, não vamos endurecer nosso coração. É igual o exemplo que eu já citei várias vezes e repito, porque a repetição é válida para o aprendizado. Está lá um homem, a cobra no fogo, vai lá o homem para pegar a cobra pica ele. Ele vai de novo, a cobra pica ele de novo. Alguém olha e fala: pai, você não está vendo que toda vez que você pôr a mão aí, a cobra vai te picar? E aí o homem responde o quê? Ele fala assim: olha, a tendência da cobra, a essência da cobra é me picar, mas a minha essência é salvar ela. Qual é a sua essência? Não mude a sua essência por causa de pessoas. Não mude a sua essência por causa daquele que é mau ou que faz coisas ruins. Mesmo a cobra estando ali indo picar ele falou: não vou mudar a minha essência. Não mude a sua essência. Então essa era uma igreja, irmãos, solidária. Se importava com os outros. Cuidava dos outros. Quanta coisa, irmãos, você faz para os outros que às vezes ninguém nem vê, né? O pastor não sabe, a esposa não sabe, o esposo não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, irmãos, do seu amor, do seu esforço. Deus sabe. Então vamos manter como essa igreja, ser uma igreja solidária. E por último, irmãos, essa igreja perseverava nas orações, buscava o Senhor face a face, buscava Ele constantemente. Irmãos, nunca deixe de orar. Repita comigo: nunca deixe de orar. Não deixe, irmãos. A oração é um diálogo nosso para com Deus. Pastor, mas tem dia que eu não tenho força de orar. É assim mesmo, irmão. Dobra o joelho lá e fala: Senhor, eu não consigo nem falar. Senhor, eu não tenho palavra, mas eu estou aqui. Às vezes você dobra o joelho e só chora. Mas o que você não pode deixar, irmãos, é de orar. De falar com Ele. Dobra os joelhos. E fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Precisamos orar. A oração, a gente acha que a gente tem que orar só quando tem vontade. Às vezes a gente acha que tem que orar só quando está cheio do Espírito. Não, irmão. Ora sem vontade mesmo. Está sem vontade, está sem força, ora assim mesmo. Mas precisamos orar constantemente. E quantas vezes, irmão, às vezes você vai orar preocupado com um problema. Você dobra o joelho e começa a orar quando pensa que não, a sua cabeça viaja lá para aquele problema. Aí de repente você fala: opa, peraí, eu estou orando. Aí você volta para cá e fala: ô Senhor meu Deus, e continua a oração. Não é assim?
É assim mesmo, irmão, insiste. Vai falando, vai fugindo daquilo que te atrapalha. Então era uma igreja que orava, irmãos, e essa igreja orava todos os dias. Todos os dias. Crie a rotina de orar, irmãos, na tua casa. Ora de manhã, entrega o seu dia ao Senhor, agradeça pela noite. Ore ao dormir, agradecendo o seu Deus, tudo que Ele fez e te sustentou. Ore com os seus filhos, agradecendo a Deus pela refeição. Perdeu-se o hábito, irmãos. Hoje dá para contar as famílias que oram pela refeição. Perdeu-se o hábito da família reunir na mesa. A gente está comendo hoje assim, ó. Nem saboreia a comida, irmãos. Aí come igual um elefante, por isso está engordando, porque, né? Não saboreia e vai só pondo para dentro. Como é o celular, é a televisão. Ou se senta na mesa, sentou os 4 na mesa, tá os 4 com o celular na mão. É um diálogo assim tão profundo, né? Cada um. Você está entendendo, irmão? Temos perdido valores, coisas importantes. E a gente vai pegando um ritmo assim, ó. Quando vê, irmão, a gente está fazendo. Vamos pôr limite, irmãos. Limite para nós, limite para os nossos filhos. Os seus filhos vê você orar, irmãos? Você que é obreiro, você que é alguém importante na igreja, você que é crente, seus filhos vê você orar? Hã? Quando seus filhos vê você de joelho dobrado, eles vão realmente entender, meu pai é um homem de Deus ou mulher de Deus. Tem gente que só ora aqui na igreja, irmãos. Tem gente que só lê a Bíblia na leitura oficial. Vamos mudar isso, irmãos, em nome de Jesus. Hoje o que tem de aplicativo, irmãos, de leitura bíblica diária, de... fugiu o nome, de manhã, como que faz? Fala lá. Devocional, tanto de aplicativo que tem, irmãos. Vamos mudar isso em nome de Jesus. Era uma igreja que buscava o Senhor. E aí quando, olha aqui, eu já vou encerrar. Quando eles perseveravam na doutrina? Quando eles estavam em comunhão? Quando eles eram solidários? Quando eles oravam? Repita comigo, diariamente. Diariamente, irmãos, tinham cuidado de guardar a palavra. Diariamente eles viviam na comunhão uns com os outros. Diariamente em oração, diariamente sendo solidário. E onde eles faziam isso? No templo e nas casas. Amém? E qual, irmãos, e eu finalizo aqui, qual o resultado de você ser perseverante na palavra, ser perseverante na comunhão, ser perseverante na solidariedade? Qual o resultado de viver uma vida de oração? O resultado, irmãos, é que eles eram uma igreja com um bom testemunho na sociedade. Esse é o primeiro resultado. Diante dessas atitudes, a sociedade, a cidade, olhava e via eles como uma igreja de Deus. Viam eles como um povo de Deus. Viam eles com um bom testemunho. E é isso, irmãos. Cacilândia tem que olhar para você, para mim, para a Igreja Batista Unida e ver nós como uma igreja de testemunho. Uma igreja que tem comunhão, uma igreja solidária,
uma igreja que vive a palavra. Porque viver a palavra não é fácil, irmãos. Tanto é que em Deuteronômio, no capítulo 28, lá fala que aquele que ouve a palavra e tem o cuidado de guardar todos os mandamentos. O que isso significa ter cuidado? É porque não é fácil. Você lê lá e fala, olha, ama o seu inimigo. Você olha e fala, hã? Aí você vai analisar essa palavra, tendo cuidado e se esforçando para cumprir ela. Porque se nós não se esforçar para cumprir a palavra, a gente não consegue. Então o resultado deles ser uma igreja que perseverava na doutrina, na comunhão, na solidariedade e na oração, é porque era uma igreja que tinha um bom testemunho para a sociedade. E por último, o último resultado era uma igreja que alcançava pessoas todos os dias. Você pode glorificar ao Senhor? Se nós então atingirmos esse nível da igreja primitiva, que é perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar na solidariedade, perseverar na oração, nós seremos uma igreja de bom testemunho para a sociedade, para a cidade. E por último, vamos ser uma igreja que vai alcançar pessoas todos os dias. Eu acho que esse deve ser o nosso propósito. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. E saia daqui hoje melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém? Olha para o irmão do seu lado como profeta e diga para ele, guarde essa palavra. E você vai ver o mover de Deus na sua vida. Creia nisso. Irmão, só dando os avisos rapidinho.